Um dos eventos mais decisivos para a história do movimento reformado foi a implantação da fé calvinista nos Estados Unidos da América, de onde a mesma se difundiu para muitas outras partes do mundo, inclusive o Brasil. O calvinismo foi levado para a América do Norte por alguns grupos de europeus, entre eles os puritanos ingleses e os presbiterianos escoceses com alguns irlandeses. Os primeiros a chegarem em 1620 foram os puritanos, que fugiam da intolerância religiosa na Inglaterra na época do rei Tiago I. Eles se fixaram na região da Nova Inglaterra, fundando, entre outras, as colônias de Massachusetts e Connecticut. O puritanismo americano manteve-se estável até meados do século XVIII, na época do importante avivamento conhecido como o Primeiro Grande Despertamento, onde conhecemos o notável pastor e teólogo Jonathan Edwards. Nos Estados Unidos, os puritanos fizeram bastante coisas. Além de fundarem colônias e congregações, criaram instituições de ensinos voltadas para a preparação de pregadores. Você sabia que as universidades de Harvard e Yale foram fundadas pelos puritanos? Pena que ao longo dos anos elas foram secularizadas. Mas apesar dessas perdas, se esforçaram por manter a sua identidade. Em reação contra a liberalização de Harvard, criaram o Seminário de Andover em 1807, o primeiro dos Estados Unidos. Mas o principal grupo formador da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos foram os escoceses, que haviam se fixado no norte da Irlanda e posteriormente emigraram para a América. Durante o século XVIII, pelo menos 300 mil cruzaram o Atlântico, indo radicar-se principalmente nas colônias centrais. Na Pensilvânia, eles fundaram a cidade de Pittsburgh, por muitos anos considerada a cidade mais presbiteriana dos Estados Unidos. Os escoceses também fizeram bastantes coisas por lá, sendo que alguns deles estão marcados na história dos Estados Unidos da América. O reverendo Francis McKimian foi um dos grandes líderes na época, tanto é que ficou conhecido como o pai do presbiterianismo americano. Fundou diversas igrejas e viajou extensamente incentivando os presbiterianos. Sob a liderança de McKimian, foi organizado em 1706 o Presbitério de Filadélfia, o primeiro do país, com a presença de 7 pastores e alguns presbíteros. Em 1717, a existência de 3 presbitérios permitiu a criação do Sínodo de Filadélfia. Na época, a denominação tinha apenas 19 pastores, 40 igrejas e cerca de 3.000 membros. Em 1729, foi aprovada a Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster como os padrões doutrinários do Sínodo. Durante a Revolução Americana, os presbiterianos tiveram uma atuação destacada, muitos deles tendo lutado na Guerra de Independência. O reverendo John Witherspoon, um escocês que foi presidente no Colégio de Nova Jersey, a futura Universidade de Princeton, tem o seu nome lembrado até hoje, pois tem a sua assinatura registrada na Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Por volta de 1800, as igrejas iniciaram um trabalho cooperativo que durou 40 anos. Isso resultou na criação de muitas igrejas em vários estados. Em 1837, a Igreja Presbiteriana tinha crescido para mais de 2.000 pastores, quase 3.000 igrejas e mais de 200.000 membros. Infelizmente, ao longo dos anos seguintes, o presbiterianismo nos Estados Unidos foi marcado por vários conflitos e divergências teológicas, causando divisões nas igrejas. Vou te explicar. Havia a Igreja do Norte e a Igreja do Sul. Ambas eram conservadoras e tinham seus padrões baseados nos símbolos de fé de Westminster. Porém, no decorrer dos anos seguintes, a Igreja do Norte começou a se desviar e a abraçar o liberalismo teológico, que dizia que algumas coisas da Bíblia eram relativas
e que por isso o que era feito na época dos apóstolos, por exemplo, não era necessário fazer hoje. A Igreja do Norte começou, então, a revisar a Confissão de Fé de Westminster, visando retirar vários pontos do calvinismo histórico. No ano de 1967, abandonou de vez a Confissão de Fé de Westminster, criando a própria confissão, conhecida como a Confissão de 1967. A Igreja do Sul permaneceu conservadora e lutou para manter as tradições reformadas e bíblicas, mas somente até a década de 1960. Em seguida, se uniu à Igreja do Norte, fundando a atual Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA. Assim, o liberalismo teológico tomou conta da Igreja aos poucos. Ao longo do século XX, a PCUSA foi dominada pelo ecumenismo e por uma grande variedade de temas políticos e sociais, como feminismo, aborto e homossexualismo. Nas últimas décadas, essa igreja passou a experimentar forte declínio numérico, que tem persistido até o presente. Mas antes de toda essa confusão, no ano de 1837, foi criada a Junta de Missões Estrangeiras. Essa junta enviaria o reverendo Ashbel Green Simonton ao Brasil em 1859. Finalmente, meus caros amigos, estamos chegando ao Brasil. Curioso para saber como nossa igreja começou por aqui? Então, fique atento ao próximo episódio. Até a próxima!